Estamos aqui de volta com a nossa aula, que hoje tem um título um tanto quanto especial: Visão de Mundo. Vamos Isso entrando. aí, pessoal. Boa noite, Ju, bem-vinda. Que bom você aqui novamente com a gente. Vamos entrando, pessoal. Pessoal, sobre essa aula, Visão de Mundo, nós sabemos que todo o nosso contexto de vida, ela se reflete muito na forma que a gente vê o mundo, que a gente enxerga o mundo. E essa visão, essa interpretação de uma realidade que é nossa, ela faz com que a gente interprete o mundo, muitas das vezes, de uma forma que não tem muita relação com a verdadeira realidade, né, Ellen? Isso mesmo, pessoal. Em primeiro lugar, vou aproveitar aqui, né, a oportunidade e desejar a todas as mulheres um feliz dia, tá? Apesar de já estarmos à noite, né? Espero que vocês tenham tido um dia muito especial, viu? Um dia muito precioso, porque eu não tenho dúvida que cada uma aqui presente é um ser especial, divino, né? Um ser forte, amoroso, guerreiro quando precisa, né? Uma base de sustento da própria família, né? Então, desejo a vocês felicidade, né? Não só hoje, que é o dia que se comemora, né? Que celebra o Dia Internacional das Mulheres, mas que todos os dias para vocês seja muito especial e muito cheio de amor, tá bom? Isso mesmo, Ellen. E eu até postei, fiz uma publicação no Store, que mulheres são preciosas aos nossos olhos e também aos olhos de Deus, e fazem uma diferença muito significativa para o mundo. Então, mulheres de todo esse mundo, meus parabéns por todos os dias da vida de vocês. Que Deus continue, né, colocando no coração de cada um de vocês essa virtuosidade, que são vocês dentro de um contexto geral. Parabéns, mulheres! Isso aí, pessoal. E vamos lá, né? Voltando ao assunto, o Gerson já fez uma introdução aí com vocês. E quando se fala de visão do mundo, né? A visão que a gente tem do mundo, do outro, né? Dessa parte que nos envolve, essa parte externa que nos envolve, né? Que a gente faz parte, pertence. É muito importante, ele trouxe algo que é importante a gente pontuar e lembrar. Muitas vezes o que pode ocorrer? A gente tem a visão do mundo, né? É muito importante a gente questionar e refletir sobre isso. Qual é a forma que você vê o mundo? Qual é a forma que você entende o mundo? Lógico que a nossa criação, o ambiente que a gente foi criado, que a gente cresceu, a escola, as instituições que a gente passou, estudou, fez curso, né? Tudo isso contribuiu para o nosso desenvolvimento e para a forma que a gente, para o nosso desenvolvimento até cognitivo, né? Muito, bastante, então. E o que isso influencia? Né? Nas nossas emoções, nas nossas atitudes, só porque é aí que tá. Um cuidado que a gente precisa tomar e ter consciência, tentar trazer a consciência para a gente poder conseguir observar, que é a forma que a gente vê, a real forma. Porque muitas vezes pode acontecer da gente ir seguindo uma sequência da massa, da maioria, né? Por conta das influências mesmo. A gente é o tempo todo influenciado por meio de redes sociais, mídia televisiva, meios de rádios, né? Então, são vários meios de influência que chegam até a nós, né? E isso pode fazer com que a gente funcione um pouco de modo automático, né? Não trazendo para nós, para o nosso interior, a reflexão de fazer a pergunta: como que eu estou vendo essa situação? Né? Porque uma coisa é o que a massa traz, é o que as pessoas trazem pronto, né? Que os pais trazem pronto, que o meio escolar dos professores, nossos educadores, isso, eles trazem, a TV, né? As redes sociais
trazem informações até nós, mas cabe a nós também trazer para dentro de nós, para o nosso interior, para a gente refletir sobre essas informações. E não refletir para descartá-las, mas refletir para ter um entendimento de o quanto isso é importante e faz sentido para nós. Como que essa informação faz sentido para nós, né? Então, é importante a gente trazer isso, porque muitas vezes pode ser que ocorre tantos pensamentos automáticos, algumas percepções que a gente tem de forma distorcida, né, sobre nós, né, que é o eu. A gente falou muito isso no tema do autoconhecimento, né? Por isso que a gente bate tanto na tecla que é muito importante a pessoa se conhecer, se permitir tirar esse tempo, né? Que é um tempo precioso para se conhecer. Então, quando a gente se conhece, fica mais fácil para você ter essa visão mais sólida e uma visão mais funcional do mundo também, do funcionamento externo, de tudo que nos envolve. Dessa forma. E eu vejo também a questão da Oi, realidade, Dani, amiga, bem-vinda, que sofre, né, com o decorrer do tempo. Nós vivemos uma realidade que damos a ela um certo significado. E muitas das vezes nós vamos criando significados para a realidade e cada vez mais ela foge desse contexto de realidade original, de realidade mais genuína. E isso, né, toda a nossa formação, nós vimos também em outros treinamentos, em outras lives aqui, que a construção da personalidade, ela vem, né, ela acontece a partir do momento que você está no seu estado mais virtuoso, você está mais próximo da realidade. E por que a visão de mundo coloca pessoas dentro de uma mesma circunstância, uma observação completamente diferente, um significado completamente diferente daquela circunstância? Porque cada pessoa interpreta de uma forma. Nós sabemos que todo esse significado de realidade tem muito a ver com algo interno da gente, com as nossas crenças, com a forma que a gente pensa, que a gente sente e que a gente cria as coisas. E isso tem levado muitas pessoas a terem uma perspectiva de visão das circunstâncias de forma muito negativa, muito dentro do vício ao invés da virtude. Isso tem atrapalhado muitas pessoas, são pessoas que vivem num contexto mais negativo, porque a visão de mundo que elas têm é mais com tendência ao vitimismo. É isso mesmo, não é, Ellen? Sim, também, né? A questão do vitimismo. Muitas vezes a pessoa processa aquela informação de forma que interpreta aquilo de forma equivocada também, né? Então, tudo isso contribui com essa visão de mundo. Por isso que é importante, o Gerson trouxe algo sobre as crenças, né? E de fato, lógico que tem situações que é fato, o fato está ocorrendo ali em si, né? Mas por isso que a gente precisa dessa coerência da reflexão. Pera lá, isso aqui é um fato ou é uma crença? Isso aqui que eu estou pensando sobre determinado assunto, sobre determinada pessoa, é um fato mesmo? É assim mesmo? Ou isso está vindo de outro lugar? De onde provém? Né? Então é importante fazer essa reflexão. Né? Com certeza. E eu vejo muito a questão de como a pessoa... A gente fala assim, olha, visão de mundo. A impressão é que dá que a expansão dessa consciência, ela aconteça dentro do aspecto da visão, né? De você estar enxergando. Mas a visão de mundo, ela tem uma introspecção, que é a base para todo o formato de consciência que você tem sobre as ocorrências na sua vida, sobre tudo que acontece, e essa expansão de consciência, ela acontece mesmo com os olhos fechados. Não é isso? E essa consciência, quando você tem ela, quando você percebe que você vive uma realidade, que é apenas o significado de uma realidade, então nós estamos distante da realidade virtuosa. Nós estamos, muitas das vezes, criando um formato de realidade através dos significados que nós damos
pelas nossas crenças, da forma que acreditamos, e também buscando interpretações do contexto, das informações que a gente obtém a todo tempo, da TV, das pessoas que nos dizem, dos pais, das pessoas que a gente admira, e muitas das vezes nós compartilhamos de uma realidade que é apenas a interpretação da realidade de outras pessoas, e nós colocamos isso como verdade para nós. E isso é muito importante dentro de uma expansão de consciência, nós sabermos realmente como isso funciona. Isso mesmo, porque o que ocorre, né? Quando você não pega algo pronto e pega aquilo como verdade absoluta, pode ocorrer também de você ter distorções da realidade, né? Que a própria mente, dependendo do seu contexto ali de criação, da forma que você se desenvolveu, ela pode ter a tendência, né, de distorcer o fato em si, de sair da lógica, de ir mais para um estágio da emoção, né? Pegando o conteúdo da informação ali, daquele contexto, e levando direto para as emoções, sem passar pelo crivo ali da razão. Né? Por isso que é importante estar em estado de consciência mesmo e sempre perguntar, porque quando você faz a pergunta, pera lá, isso que está acontecendo é isso mesmo, é um fato ou é coisa da minha mente? De onde está vindo isso? Porque a própria pergunta que você faz, o próprio questionamento, ele vai te permitir a trazer para a consciência, para refletir, né? E você vai ter a possibilidade de listar o que é de fato verdade e o que é criação, imaginação, ou que é do outro, conteúdo do outro que ele está trazendo para você. E é incrível. Oi, como Ju, que nós... bem-vindo, pessoal. Bem-vindo, pessoal. É incrível como nós somos dirigidos pelas nossas crenças. E como também é incrível como nós criamos as nossas crenças, porque quando nós nascemos ali, nós geneticamente já herdamos algumas coisas que servirão para o nosso desenvolvimento. No entanto, nós estamos, quando nascemos, mais próximo da nossa essência, mais próximo da pura verdade. No entanto, a gente vem crescendo, a gente acredita nos pais, acredita nas pessoas que vão nos educar, na escola, desde a infância, e nós absorvemos ali muitas verdades que não são verdades genuínas, são apenas significados da verdade que a sua mãe te passa, que a minha mãe me passou, que o professor da escolinha lá passa para as crianças, a interpretação de uma verdade que é deles. E aí isso a gente começa a incorporar, né? E acreditar e se distanciar da verdade genuína, e começamos a construir parâmetros através do significado de outras pessoas e através de alguns significados que fazem sentido para nós, e começamos ali a criar as nossas crenças, e essas crenças são a base de toda a construção de personalidade e de visão de mundo que nós construiremos ao longo da nossa trajetória, e que muitas das vezes, quando chegamos a um determinado ponto, essa visão se torna um pouco... Minha amiga, bem-vinda! Sejam bem-vindos! Essa visão torna-nos, muitas das vezes, limitados, né? Hoje é muito comum dizer aí de crenças limitantes e coisa e tal, e de fato, pessoal, nós somos construídos, e todo o nosso comportamento, a forma que a gente vê as coisas, tem muita ligação, ou seja, tem uma ligação direta com as nossas crenças, com estas interpretações. Incrível que essas crenças, elas são tão impregnadas, elas fazem parte do nosso DNA. Para vocês terem uma ideia, quando algo alimenta, né, vai de encontro à tua crença, que você vive uma experiência alinhado com o que você acredita, uma experiência que você vive e que tem coerência com a tua crença, aquilo fortalece a tua crença. Fala, puxa vida, tá vendo? É isso mesmo. Às vezes é uma crença criada por toda uma expectativa de significado de verdades. E pasme você, quando você se depara também com uma circunstância e vive um momento de uma situação
que contradiz a sua crença, que não é a favor da sua crença, o seu mecanismo, a sua capacidade mental, ela cria N fatores para justificar que aquela ocorrência não tem nenhuma relação com a sua crença, e a tua própria estrutura mental cria uma forma de, mesmo não tendo coerência com aquela crença, aquela circunstância, ainda essa crença é fortalecida. Então é muito difícil quando nós falamos assim, olha, vamos quebrar uma crença, ou vamos ressignificar. Pessoal, é muito difícil você quebrar uma crença, sabe? Porque a crença é sempre algo que está dentro de um patamar relevante na sua estrutura. Então é muito melhor, já que as crenças elas são construídas pelos valores, né? Pelo significado que nós damos, que tal então começar a compartilhar novos valores, buscar novos valores. E nessa busca de novos valores, você começa a construir novas crenças, chama crenças de sobreposição. Então, muitas das vezes, para você ver as coisas de uma forma um pouco diferente, mais ampla, há uma necessidade de você criar novos valores e a partir dali ter novas crenças e dar novos significados às circunstâncias. Isso, velho. É isso mesmo, é como se fosse, não é como se fosse, na verdade é uma reestruturação cognitiva, né? Você pega aquele conteúdo que você já tem, reflete sobre ele, né? De forma, é o que eu falei, racional, lógica, né? Para você poder então saber o que realmente é de fato, né, se essa crença é funcional ou se é uma crença disfuncional, né? Porque a tendência da crença disfuncional é o que o Gerson falou. Às vezes ela coloca a pessoa num estado tão negativo, tão ruim, que a pessoa não consegue, ela vai embolando tudo ali e não consegue sair daquele estado, né? Só porque se a pessoa para e começa a colocar isso, que seja numa lista, né? Listar mesmo, anotar. Pera lá, o que eu tô sentindo? De onde provém isso? Isso é um fato ou é um pensamento? Esse pensamento é real ou isso é uma ansiedade? Eu estou preocupado com algo que pode acontecer que não aconteceu ainda. Então, esse tipo de situação, ela leva a gente a níveis de estresse e ansiedade, né? Por isso que é importante, porque acontece também, o Gerson trouxe sobre as pessoas interpretarem, né, situações que a gente capturou, colheu, né, no nosso meio, que a gente conviveu, que a gente foi criado, que a gente estudou, como a gente falou no início, mas isso também pode partir da pessoa. Por exemplo, alguém fala algo para mim com uma comunicação que eu não entendi, que não conseguiu comunicar de uma forma, né, que eu pudesse entender, aí eu interpreto aquilo ali da forma que está em mim, das minhas crenças e valores, né? E posso ter uma tendência a interpretar de forma totalmente errônea um conteúdo, algo que é uma situação, algo que a pessoa trouxe para mim, né? A Dani até fez um comentário muito legal aqui, vou até ler. A maneira que eu interpreto fala mais de mim mesmo, que são as crenças. De fato, isso é muito real, porque tudo que a gente pega do ambiente, né, que a gente vive, que a gente está inserido, a gente traz para dentro de nós e a interpretação é nossa. Né? Nós falamos isso em lives anteriores, que muitas vezes pode ocorrer, a pessoa fala algo para você e você entende uma coisa, responde, a pessoa fala, não foi isso que eu te falei, não. Você fala, ué, mas foi isso que eu entendi. Então repete o que você falou. Aí a pessoa traz de forma diferente e você consegue entender. Acontece isso demais, isso é tão natural. Um exemplo, né? Eu gosto muito de dar alguns exemplos. Pedro, Mari, bem-vindos. Que Olá, bom tê-los pessoal. Aqui. Um exemplo é que, como nós funcionamos, né, de acordo com a nossa visão de mundo. E, para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui conversando aqui com vocês. Essa jornada começou há um tempo atrás. E algumas pessoas, com toda certeza, né, porque dentro da visão de mundo de cada um de nós somos completamente diferentes. Cada um enxerga de uma forma. E muitas das vezes, pelas crenças, a pessoa vê uma live e olha lá a palavra evolução. E ela diz assim, evolução, mas não, isso não faz nenhum significado para mim. Eu vou perder meu tempo com isso nunca. E de repente ela não
participa da live, ela não participa da jornada, porque dentro dela, no campo de visão, é como se não permitisse com que essa pessoa tomasse nesse nível de permissão. Então, antes da permissão, tem que acontecer a visão que liga a essa permissão. Muitas das vezes nós desligamos a permissão por não enxergarmos ou por darmos uma interpretação para essa visão negativa. Tipo assim, isso aqui não é para mim, isso aqui. Outro detalhe também que eu gosto muito de dizer é sobre a permissão para que você comece algo novo. Então, geralmente, algo novo, se você não se permitir, você não avança. A Ellen até trocou de faculdade por esses dias, mas teve que haver o quê? Uma visão primeiro e depois a permissão, para ela poder fazer essa troca, porque tudo que a gente adentra, de novo, nós temos muitas coisas que nos impedem, e uma delas é essa visão. Talvez na visão que ela teve para que acontecesse essa mudança, foi uma visão positiva, não é isso? Isso aí, é uma visão positiva e uma visão também de entender, de trazer assim, os prós e os contras, a consciência mesmo, é o que eu falo, passar pelo crivo da razão. O que eu tenho a perder aqui saindo dessa instituição e passando para outra, e o que eu tenho a ganhar? A gente fazer essa ponderação é muito importante, porque a gente toma decisões mais assertivas. Então isso, de fato, é mudança. Toda mudança gera incômodo, gera adaptação, gera N coisas, mexe com as nossas emoções, Mas isso, quando a gente tem consciência da decisão que a gente está tomando, da escolha que a gente está fazendo, até os desafios se tornam mais maleáveis, Porque a gente está indo já sabendo, não, eu sei que não vai ser perfeito, que eu vou ter ali alguns incômodos, quanto à adaptação, documentação, mas é isso que eu quero, é isso que eu escolhi. E é por aí. Então, Ellen, nós podemos dizer que há uma forma para a gente poder ampliar a nossa visão sobre as circunstâncias, sobre as coisas que nós vivemos no dia a dia, através dessa condição de avaliarmos. Então, se avaliarmos, talvez seja um passo para expandir essa visão. Isso aí, um passo importantíssimo, Porque pode ocorrer também de, às vezes, a pessoa não permitir, pelo que você falou mesmo, por crenças que impossibilitam, por achar que alguns lugares não é para ela, que alguns níveis de crescimento não é para ela, ou que a linguagem não vai atendê-la, que ela não vai conseguir compreender, Mas tudo, a gente tem até alguns paradigmas que a gente precisa ir quebrando, Com relação, por exemplo, se eu não entendi, eu posso perguntar. Mas o que pode acontecer se eu perguntar? Vão me criticar. Vão criticar comigo. Vai achar que minha pergunta é boba. Gente, não tem problema. Não existe pergunta boba. Sabe por que não existe pergunta boba? Porque a pergunta é nossa. A dúvida é nossa. Então, quando a gente tem esse entendimento, essa compreensão, não existe. A gente passa a entender que não existe pergunta boba. Pode ser boba para o outro, mas o que tem a ver? Quem que está com a dúvida e está querendo saná-la? Quem que está querendo chegar num nível acima ou compreender algo, Se for você, então tem que começar a perceber isso e falar assim, caramba, Ninguém vai me matar aqui se eu fizer essa pergunta. Pode até dar risada, criticar, mas dane-se, eu quero entender isso aqui. É a gente quebrar, Ter a humildade. A gente falou há umas lives atrás sobre essa questão da soberba, da humildade. Isso é ter humildade. Eu não ter entendido algo da forma que foi falado, E pedir para a pessoa falar de uma forma que eu vá entender. Não é isso? A Dani comentou aqui, muitas pessoas fazem essa lista, vê que é necessário mudar para algo novo, mas as crenças não permitem. Precisamos ter coragem para o novo. Muito bem, é isso mesmo, amiga. É isso mesmo. Verdade. E as crenças limitam, a pessoa. As crenças, elas são tão base que uma cultura, Uma cultura prevalece algumas crenças que se tornam cristalizadas.
e crenças cristalizadas a ponto de passar de geração em geração e acreditar muitas das vezes em algo que está irreal, que é apenas um significado. E a gente impregna nessas crenças cristalizadas, avançamos a nossa vida dentro desses parâmetros, que muitas das vezes se tornam paradigmas no avanço, nesse conceito de evolução. E a Ellen falou da avaliação. A avaliação me lembra muito, pessoal, do planejamento. Porque o planejamento, ele é como assim, imagine vocês, né, que na visão nossa, alguém chegue para você e diz assim, existe um tesouro em Goiânia, e está escondido num ponto dentro da cidade de Goiânia. E você sai à procura. Se você não tem um mapa, se você não tem nenhuma diretriz, algo para seguir, uma direção, não fica mais complicado de encontrar esse tesouro? O planejamento é como se fosse um mapa que te orienta. Na verdade, todo planejamento, ele contribui para a expansão dessa consciência de visão de mundo. E muitas das vezes, nós, na nossa cultura principalmente, não somos muito disciplinados no planejamento. E o planejamento, né, até tem o pessoal costuma dizer, né, que o brasileiro dá jeitinho para tudo, né? Uhum. Esse jeitinho para tudo é como se cenasse aí com o planejamento. E o planejamento em si, ele contribui para que você seja mais assertivo no seu comportamento, nas suas decisões, né? E quando, assim, hoje mesmo, eu deparei com uma situação de um planejamento, e quando a gente começa um planejamento, e fazendo esse planejamento familiar, um planejamento de contas, um plano orçamentário, na verdade, familiar, e como a visão, né, das duas pessoas que estavam envolvidas no planejamento eram diferentes. Uma das pessoas, ela viu aquele planejamento de uma forma muito negativa e muito ruim, enquanto o outro estava vendo aquele planejamento como algo de completa satisfação, de mudar as coisas, de mudança, de crescimento. Enquanto um via crescimento, o outro via escassez. Então, a forma que a gente vê, a visão que a gente vê, através do planejamento, a gente consegue, no final, ter uma condição de visualizar melhor sobre a verdade absoluta daquilo que está sendo feito. E isso é muito bom. Exatamente, pessoal. E assim, quando a gente passa, né, faz esse planejamento e passa por essa questão da reflexão sobre aquilo, né, lógico, todo planejamento ele vai causar uma dinâmica ali de movimento, né, porque precisa ocorrer mudanças e nem sempre serão só mudanças que vão trazer coisas boas, né? Tem mudanças que vai trazer um incômodo ali, que você está acostumado com algo, que de repente vai ter que reformular aquela forma de fazer. Então nem sempre vai ser aquela tranquilidade, né? Por isso que eu acredito que muitas pessoas fogem disso. Porque quando depara com a realidade, vai ver que, tipo assim, nossa, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas para alcançar outras, né? E essa questão de abrir mão de algo que a gente gosta é muito complicado, é desafiador, né? Só porque assim, por que tem que ter o objetivo lá definido? Quando você tem já o objetivo definido do que você quer fazer, né? De onde você quer chegar, isso fica mais, não é que fica que você não sofra, mas fica, até o sofrimento se torna mais leve, né? Tem umas perguntas aqui, deixa eu só ver. A Dani fez uma pergunta para você aqui. O que fazer para mudar as crenças? Pois é, mudar as crenças. As crenças elas existem e, de fato, elas, dentro do contexto existencial nosso, elas apenas se fortalecem. Como eu disse, uma crença estabelecida, tudo o que acontece, que você vive, que você vivencia, que tem
coerência, que vai a favor daquela crença, ela se fortalece. E tudo que você vive que é contra, que não tem uma relação direta com aquela crença, como você acredita, você arruma artefatos para poder justificar e fazer com que isso ainda fortaleça aquela crença. E toda crença, ela começa com os nossos valores. Então, valores, por exemplo, que a gente herda dos nossos pais, valores que a gente herda na escola, valores que a gente herda através de ideologias, através da TV, através da notícia, através de toda essa longa trajetória nossa de vivências durante a nossa vida. Tudo isso vai construindo as nossas crenças. Há uma necessidade de expansão de crenças, você compartilhar novos valores. Uma vez, eu fiz um apanhado de valores. Eu queria saber, puxa, mas quantos valores eu posso compartilhar? Quantos valores existem? E eu me deparei com uma lista enorme, são 600 tipos de valores diferentes. Muitas das vezes, nós apenas criamos crenças com valores que são chamados de origem. São valores que a gente construiu, né, durante aí, até os 14 anos, que é a formação da nossa personalidade. Aí está um nicho pequeno de valores. E através desses valores nós construímos as nossas crenças. E numa expansão de consciência, há uma necessidade de nós partirmos na busca de novos valores. Por isso que dentro da condição de expansão de consciência, há uma necessidade de se criar um network mais expansivo, conhecer pessoas diferentes, né? Compartilhar de valores diferentes. E isso é possível você criar novas crenças, né? Mas quando se fala de quebrar crenças existentes, isso é algo particularmente muito difícil, não é, Ellen? É, porque acontece, né, na maioria das vezes, de forma inconsciente, a pessoa não percebe, né? A pessoa tem pensamentos automáticos disfuncionais ali, e o tempo todo ela está emitindo aquele comportamento, mas ela não consegue perceber, né? Por isso que é muito importante quando a pessoa chega numa questão assim de se ver travada, né? Alguém tá dando feedbacks para ela assim, nossa, essa visão sua tá distorcida, não tá legal. Também de fazer terapia, gente, sabe? Porque às vezes a pessoa sozinha não está conseguindo chegar a tirar, né? Desencobrir ali aquela crença para poder ressignificá-la, reestruturá-la, né? Então, quando a pessoa se vê muito perdida, assim, nossa, tem pessoas me dando feedback que não tá legal esse comportamento, mas eu não entendo porque, eu não sei de onde provém isso. Então é importante que quando acontece isso, ocorre, fazer terapia e ter a humildade também de ouvir procurar as pessoas, ajuda, né? Isso, procurar ajudas, às vezes até amigos, dependendo, né, dos amigos que você tenha confiança, perguntar, pedir feedback. O que você tá achando? Tá legal? Tem algumas pessoas comentando esse comportamento. O que você imagina? Você acha que eu preciso de procurar uma ajuda mais especializada? Porque acontece que muitas vezes precisa, sim, dessa ajuda especializada. É verdade, né? É tão natural isso. E eu deparo isso o tempo todo. Pessoas, eu sou consultor comercial, então minha área não é psicologia, a da Ellen é psicologia, a minha é consultoria comercial. E as pessoas, elas têm um certo receio em pedir ajuda. Então, algumas pessoas, acontece muito isso, algumas pessoas chegam para mim e elas ficam rodeando, sabe? Aí eu percebo e falo para elas assim, olha, eu posso te ajudar, você precisa de ajuda? Então, vamos estabelecer, a partir desse momento, algo que nos direcione para aquilo que realmente vai te atender. Você está precisando de ajuda? Eu estou aqui disposto a te ajudar. E posso ser útil para você através dessa condição de alinhamento. As pessoas, elas se deparam com um momento de decisão, elas decidem ali, então eu quero, sabe? Mas até então há uma necessidade, muitas das vezes, no meu caso, de tomar a decisão por elas. Olha,
Você quer que eu te ajude? Então eu estou aqui e vou te ajudar. E as pessoas me contratam naquele momento. Mas elas vêm cheios, com vários receios, né? E tem casos, por exemplo, que uma pessoa, depois de um tempo, né, sendo ajudada, ela diz assim, puxa vida, e ela fica agradecida, porque era tudo que ela precisava, mas é criado em nós, até na nossa própria estrutura de crenças. Muitas das vezes nós não aceitamos. A pessoa se sente atacada. Quando alguém vai falar ou vai pontuar algum comportamento ali que se trata de crença, porque isso é muito forte, gente. A tal da crença, ela é forte. Ela é algo que está muito ali encoberto. Então, quando alguém toca, é como se estivesse tocando uma ferida, né? A pessoa já, ao invés de ouvir e refletir sobre o que o outro falou, ela já vai dar uma arrepiada ali. Tipo assim, não tem nada a ver isso não. Porque para ela, o que ela acredita que é a verdade absoluta, né? Verdade. O Samuca comentou aqui, ó, tinha 2 tesouros em Goiânia. Um você pegou e o outro eu roubei. Tá falando que você pegou o tesouro e ele pegou outro. E a Áurea trouxe um comentário bastante legal. Considero o planejamento como um GPS que orienta e direciona mesmo durante o percurso. Mesmo durante o percurso acontecer. Mesmo durante o percurso. Se acontecer alguma eventualidade e tiver que mudar de rota, jamais pode... eu não entendi. Poderá onde se quer chegar. Isso, planejamento, ele é isso mesmo, amiga. É um GPS certinho. Ótimo comentário. Ele que direciona mesmo, né? Direciona rumo aonde você quer chegar. O objetivo é estabelecido. E eu sempre falo que um planejamento, ele não significa a conclusão do resultado. O planejamento é para que você se oriente através da caminhada. E nessa caminhada, você amplia a sua visão de mundo, porque você tem passo a passo. E esse passo a passo faz toda a diferença na criação, né? Eu falei anteriormente a questão dos nossos sentimentos, né? Do pensamento, dos sentimentos e da criação, né? Imagina, pensamento, sentimento e criação. Há uma necessidade de habilidades na criação e há uma necessidade de você criar um plano de ação para que aquilo seja concluído. Então, plano é a palavra-chave para a expansão da consciência de visão de mundo. Isso aí, é um dos passos, né, para essa expansão. A Agna comentou aqui, quando temos que abrir mão de algo que gostamos, não é muito fácil, não mesmo. Não é mesmo, é um desafio, né? Mas imagina assim, quando a gente ultrapassa, né, sobrepõe esse desafio, quando a gente passa por ele, consegue passar por ele, o quanto isso fortalece a gente, né, depois. Que você se torna mais forte, que você fala, caramba, agora eu posso ir mais, por mais que eu sofra um pouquinho, mas eu sei que vai dar certo, né? Agora eu vou falar algo que algumas fichas vão cair nessa aula, e é algo extraordinário. Algumas pessoas são mais emocionais e outras são mais lógicas. E dentro dessa perspectiva, as pessoas mais emocionais, elas precisam de uma direção um pouco mais elaborada, porque elas são emocionais. O emocional é aquele que precisa muito de um plano de ação. E muitas das vezes precisa ainda, além do plano de ação, alguém que cobre dele aquele plano. Porque através dessa racionalização daquilo que você precisa fazer, você consegue atingir o resultado muito mais rápido, não é? E isso que a Agna falou tem pura verdade, porque todo plano ele é racional, ele não é embasado nas emoções. E nós somos, muitas das vezes, emocionais. Não, nós somos emocionais. Nós somos, isso. Não é muitas das vezes, não, nós somos seres que temos emoções. Verdade. Mesmo os racionais, né, mesmo as pessoas que trabalham mais na lógica, ainda são também seres emocionais. Sim. E nessa questão emocional, ela tira tudo aquilo que é de contexto racional e coloca ali um ponto de
muitas das vezes, assim, de tristeza mesmo naquele aspecto, né? Como a Agna falou. Como que ela falou mesmo, Ellen? Que não é fácil, né? Na verdade, pode aparecer Abrir mão. várias emoções, não é fácil abrir mão de coisas que a gente gosta, né? E no plano racional, em algumas situações, você precisa abrir mão de uma coisa para ter outra. Isso. Né? E às vezes você não está preparado emocionalmente para abrir mão de alguma coisa. Dentro da inteligência, dentro da sua forma racional, você sabe que precisa abrir mão. Mas a tua emoção briga com a tua razão e você acaba o quê? Na dúvida, não acontece nada. Na dúvida, não se cria nada. Na dúvida, não se realiza nada. Nada. E eu até comentei com vocês como as pessoas, a visão de mundo das pessoas mudam muito. Né? E sei também que existe a vontade, pessoal. A nossa vontade diz muito do que nós somos e a nossa vontade está muito ligada às nossas emoções. E trazer um ponto de racionalidade para as nossas vontades é algo difícil de se fazer, mas é possível. É possível através de conscientização de que devemos planejar melhor as nossas criações, a nossa vida, sabe? Em todas as áreas, que são 5. Na área financeira, imprescindível o planejamento. Dinheiro é energia. Energia, há uma necessidade de uma condução, de uma direção para o dinheiro. Tanto é que diz o ditado, né? Dinheiro na mão é vendaval, mas vendaval na mão de quem não sabe onde vai depositá-lo, né? Vira vendaval mesmo. Porque sai, tipo assim, o dinheiro acaba e fala, meu Deus, eu tava com tanto aqui de dinheiro na minha carteira, cadê esse dinheiro? Pois e conexão é isso. Nós falamos em outra live também sobre a comunicação e sobre a conexão, né, em cada área, em cada pilar da nossa vida. Isso. E essa conexão significa exatamente você ter um parâmetro através da visão de mundo, dessa tomada de consciência, de buscar essa amplitude, de buscar através da visão de mundo mecanismos que te conduzam a ter um planejamento eficiente, que gere eficácia. Eficiente de ser bem elaborado o planejamento. Eficácia é de trazer resultado de fato, realizar de fato aquilo que você planejou. E isso é possível através da ampliação de visão de mundo e dessa tomada de consciência que você precisa de fazer esse planejamento de vida. Exatamente. Tem até um casal que está participando aqui conosco que eles compartilharam, a gente foi visitá-los esses dias atrás e eles compartilharam com a gente, né, sobre essa questão do planejamento deles, porque eles sonhavam em ter a casa deles assim, né, uma casa organizada, grande e deles, a casa própria, né? Então eles conquistaram esse sonho e eles contando para nós, compartilhando com a gente como que foi esse processo, o que eles fizeram, o que eles tiveram que abrir mão. Gente, mas tão lindo de ouvir, né? Lógico que a gente sabe que quando vai para a prática, né, essa teoria toda vai para a prática, traz sofrimento também. A pessoa não é só aquele momento ali do sonho realizado, né? Quantas coisas tiveram esse casal que abrir mão, né, para conquistar a casa. Gente, mas pensa numa casa linda. Nossa, dá gosto, dá prazer estar ali, sabe? São pessoas muito especiais também, que é a Agna e o Manuel. Acho que eles estão aqui ainda com a gente, com os polos. É fato, isso é fato. Às vezes a gente dentro da nossa... Vou lendo aqui, pessoal, se tiver perguntas, a Auri colocou aqui que quer marcar uma terapia comigo e com a Dani. Pode marcar, amiga, vai ser um grupo terapêutico. Saudade também. Pode ir comentando. Tô vendo aqui se tem perguntas. Às vezes a gente... pera lá, deixa eu fazer um comentário. Hoje, se enxerga um amanhã melhor, devo a você, Pavani, por se dispor e me ajudar, me orientando para o meu desenvolvimento. Obrigado por apontar as minhas fraquezas e estar acreditando na minha evolução. Samuca falou isso. Valeu, Samuca. E às vezes a gente se depara com situações onde não tá bom, né? Não tá legal, como se fosse algo ruim acontecendo num dente seu.
né? E está doendo o dente e você tem medo de mexer no dente porque ele está doendo, então você vai suportando aquela dor e de repente você passa vários dias sofrendo com aquela dor. E muitas das vezes, se você planeja se livrar daquela dor, mesmo que seja algo desconfortável, né, a princípio, mas você percebe que depois você vai regozijar de uma vida sem dor. Então, muitas das vezes, é uma tomada de consciência mesmo. Sem aquela dor, pessoal. Não é sem dor, não, porque a vida vai aparecer outros desafios. A vida é dinâmica, pois né? É. Mas agora, sem aquela dor. Agora, se a pessoa também não toma essa consciência de resolver aquela dor de dente, ela pode continuar e depois tem uma dor do dedo do pé também. Aí são duas dores. Né? Aí não. E tem pessoas sofrendo com muitas dores. E isso é uma questão de visão de mundo, sabe? E a questão, por exemplo, quando a gente fala, se depara com situações para mudança. A Dani fez um comentário, eu preciso ler aqui, muito bacana. Somos flechas, e a flecha, para ser atirada, às vezes é puxada. Mas quando sabemos que somos flechas, sabemos que seremos lançados em um alvo. Nossa, ótimo. Que lindo. Lindo, Dani Zica. Muito. É verdade, amiga, ajuda demais isso. De fato. Às vezes perdemos para ganhar, é verdade. De fato. E sempre falo que é tão... Acho que toda a nossa existência, tudo aquilo que é virtude, né, que nos leva mais perto da nossa essência, existe essa conexão divina que nos coloca em pontos extraordinários de consciência, que é essa região, esse pilar tão importante que é a saúde espiritual. Dentro da saúde espiritual pode haver qualquer tipo de ressignificação de crença, quebra de crença, aí acontece tudo. No contexto espiritual, tudo é possível, tudo se pode. A gente fala assim, vamos trazer novos valores e vamos expandir a nossa consciência, mas existe algo que é possível, é quando nós nos conectamos a essa divindade maior, que é a Deus. Aí ele pode nos transformar de forma sobrenatural. É isso mesmo. Então, há um refúgio muito extraordinário nessa área espiritual. É um reforço, que nos acende, né? Que nos acende. Mas a nossa alma também, ela precisa ser transformada através do quê? Dos mecanismos que nós temos. Por isso que nós devemos sempre buscarmos coisas melhores, buscarmos a nossa evolução, estudarmos. Cuidar das saúdes mesmo, né? Da saúde espiritual, da saúde física. A Dani falou aqui, somos flechas na mão do arqueiro, que é Jesus. Ele não erra o alvo, de fato. E por isso, né, mesmo diante de situações tão desafiadoras, tão difíceis, né, a gente ter, né, confiar, acreditar que não estamos sozinhos, né, que temos ali a ajuda maior do Deus, né, do nosso Deus Todo-Poderoso, traz mais leveza também pra gente, né? Não é que a gente não vai... que a gente vai ficar imune de sentir a dor, de ficar triste com algumas circunstâncias, mas só de saber que você não está sozinho, né? Que tem uma força ali que é sobrenatural, que te impulsiona, que te auxilia, isso até traz mais conforto pra gente. A gente passa a situação, o desafio enfrentando de forma mais confortável, né? E sei que o amor, ele é transformador. E o amor conecta. O amor, ele tem a capacidade de uma evolução constante. E essa conexão, através do amor, ele é uma conexão que permite um avanço muito mais rápido em todas as circunstâncias. Quando a gente fala dos 5 pilares, sobre a área financeira, sobre a área financeira, né? A generosidade na área financeira, ela é
proveniente do amor, que a generosidade é proveniente do amor. E a generosidade e o amor são virtudes, são dentro da mais pura essência divina, que nós somos, na nossa essência, divinos, que somos filhos do Criador. E toda essa construção, quando a gente fala assim, puxa vida, qual que é a nossa maior verdade? Qual a nossa verdade genuína? É a nossa virtude, é algo divino. Porém, a partir do momento que a gente vem para esse mundo, a gente começa a criar parâmetros e começa a desenvolver crenças através dos significados que as pessoas dão sobre o mundo, sobre as circunstâncias, sobre as vivências, através dos significados que nós criamos para nós, de acordo com as nossas vivências, de acordo com os nossos sofrimentos, e a cada dia que passa, nós vamos criando personalidade, fugindo dessa verdade genuína, fugindo dessa virtude. Mas a virtude, ela é transformadora, porque está mais ligado à criação, ao Criador. E essa busca dentro das áreas dessa virtude nos conecta numa condição de crescimento mais acelerado, de evolução mais acelerada. Então isso está na área financeira, isso está na área física também, que é a nossa saúde, né? Quantos de vocês já ouviram dizer que hoje a grande preocupação são as doenças psicossomáticas, são as doenças que você pensa e logo a doença existe. Então, essa condição, quando você está mais ligado ao aspecto virtuoso, mais à sua essência, à divina criação, o seu corpo é mais sarado, não é? Dentro da área social, dentro da área social, quanto mais as pessoas, né, amarem o seu próximo, quanto mais as pessoas agregarem as pessoas, ouvirem os outros. Pessoal, deixa eu contar para vocês. Ouvirem os sábios. Deixa Porque eu contar não vai pra ouvir vocês. qualquer outros, não, gente. Né? Não que as pessoas não tenham o que trazer, o que compartilhar, mas com relação a valores mesmo. Né? O que faz sentido para você? Né? Quais são seus valores? Né? O que é verdade para você? Né? Quais os tipos de relações que você gosta de constituir ali? Né? Aproximar de pessoas que para você são importantes, que são sábias, né? Que são exemplos de algo para você, inspirações, para pegar conselhos, ouvir, né? É muito bom isso, é muito importante. É verdade, isso também é transformador. Demais. Eu demais, gente, eu falo pra vocês, graças a Deus, nossa, Deus é tão bom comigo, que Ele coloca tantas pessoas incríveis na minha vida, que eu falo assim, e é no momento certo, que eu falo que é só por Ele, porque tem situações assim, sabe, que eu tenho com quem compartilhar, que eu tenho uma pessoa ali pra me ouvir, pra me amparar, pra me dar um feedback, pra me ajudar em oração, isso pra mim é muito importante, eu amo. E nós somos e carregamos, dentro desse contexto que a gente vive, né? A gente carrega aquela bandeira, né? Não tem como nós não nos tornarmos parte desse meio que vivemos. Isso. Então isso daí é exatamente excepcional no nosso desenvolvimento. Por isso que é importante a gente fazer uma seleção das pessoas que a gente quer ter por perto. E não que as outras pessoas não sejam importantes, mas talvez não compartilhe de valores semelhantes aos seus, né? Então, por exemplo, assim, tem coisas que a gente não precisa experimentar para saber que não é seu lugar, né? Tem coisas que você observa e você fala, não, isso aqui não é o que eu quero, deixa eu fazer uma seleção aqui, né? Para pedir conselhos, para pegar ali inspiração, a gente tem que dar uma olhada, né, no contexto do que a pessoa é. E os valores genuínos que estão próximos à nossa essência estão ligados à virtude. Todos os valores ligados à nossa essência, a essa virtude, essa conexão divina do Criador. Todos esses valores são valores compartilhados por nós. E são muitos valores que são base para que a gente desenvolva, né? Com relação a esse
conceito mesmo, conceito cristão, conceito divino. Então isso é muito importante, né? Eu falei das 3 Ah lá, a áreas. Dani fez um comentário. Até Jesus escolheu alguns para a intimidade, exatamente, né? Ele fez a escolha ali de que ele queria próximo, de quem iria auxiliá-lo, né, nessa jornada que ele teve. Isso, é muito lindo, verdade, verdade. Gracinha. Você também, viu, Miguxa? Gracinha. O quarto pilar, eu falei dos 3 pilares, me perdi aqui. O quarto pilar é a área espiritual, né? Nós não falamos ainda. E o quinto pilar, área familiar. Todas as áreas, a presença da virtude, do valor virtuoso, conduz à evolução de forma acelerada. Né? A Dani fez um comentário legal aqui, deixa eu só ler aqui. O amor é o próprio Jesus. Essa conexão precisa acontecer em nós, principalmente como família, em família, porque aqui começa tudo, é verdade. Tudo inicia na família, né? Se a gente não consegue ter uma boa conexão, um bom relacionamento familiar, como que nós teremos um bom relacionamento fora desse contexto, né? Não que seja uma regra, porque tem muitos contextos que a gente sabe que são contextos atípicos, né? E que existem, de violência, de tantas coisas ruins, infelizmente, né? Mas que a conexão deveria, né, de fato acontecer em família, isso sim deveria, né? E que bom que ainda existem famílias que conseguem manter essa conexão, esse tipo de relacionamento. Mesmo porque distancia da toda a prospecção, de toda criação virtuosa, quando há uma desconexão. E em todas as áreas, a desconexão familiar promove o quê? Promove algo, promove a desconstrução, né, da prospecção, da prosperidade e de toda a criação virtuosa. Né? E toda a desconexão também nas outras áreas, na área social, a desconexão na área espiritual, a desconexão na área física, a desconexão na outra área financeira. Então, toda desconexão gera prejuízos a essa questão criadora virtuosa. Então, é isso mesmo, né, que ela colocou. Sim. Muito bem. Pessoal, quero agradecer, né, todos vocês pela participação e também pela paciência com a gente. Nós nos sentimos aqui honrados, viu, com a participação de vocês. Tem alguns minutinhos ainda. A Dani colocou aqui, ó, o primeiro milagre de Jesus foi em uma festa de casamento. É verdade, é verdade. A primeira... milagre de Jesus aconteceu na festa de casamento. Que foi o vinho, transformação. A transformação do vinho. Verdade, é algo sobrenatural. Amém, amiga. Ela colocou que Deus abençoe poderosamente. Poderosamente, amo ouvi-los. Vocês têm propósito lindo, serão testemunhas vivas, lindos para ajudar famílias. Amém. Amém. Pessoal. Gente, obrigada pela companhia, pela participação. Viu? Muito gostoso tê-los aqui com a gente, participando, comentando, né, nos incentivando aqui nesse projeto. Obrigada mesmo, espero que a gente tenha conseguido passar algumas coisas para vocês, algumas informações que vão fazer a diferença na vida de vocês também, viu? Aprendemos juntos vocês, todos os dias. Que Deus abençoe vocês, uma ótima semana e terça-feira que vem estaremos juntos novamente. Até um forte terça, abraço, gente. pessoal. Beijo.